Oi, pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai ter um papo um pouco cabeça, né? O que que acontece? Quando a gente resolve entrar para a espiritualidade, de verdade, quando você faz comunhão com a espiritualidade, não interessa o teu cunho religioso, conexão espiritual universal. Por exemplo, eu tenho contato com seres multidimensionais que a gente pode até falar que são extraterrestres, que são os arcturianos, seres de Vênus, seres galácticos, né? Então, eu tive essa escolha na minha vida, eu mudei de vida quando eu escolhi realmente vivenciar, viver a espiritualidade. Então, quando a gente vive a espiritualidade, a gente tem escolhas que nós temos que fazer e cuidar muito do nosso campo espiritual, principalmente energético e mindset. Mas isso não quer dizer que todas as intemperâncias humanas a gente não vai passar, né? Por exemplo, raiva, ódio, inveja, competição. Tudo isso faz parte do ser humano, né? Mas quando a gente consegue enxergar a nossa sombra, a gente quer fazer uma autorreflexão, né? Para a gente poder melhorar a nossa consciência e o nosso estado de até de virtudes, né? Pegando as nossas sombras e melhorando elas, porque isso faz parte da espiritualidade, né? A espiritualidade, ela te força a você ter um autoconhecimento, você assumir a sua sombra, né? Não esconder, não viver na hipocrisia, nas ilusões que a Matrix sempre impõe a gente. Então, a gente quer se melhorar sempre. E quando você escolhe entrar na espiritualidade, isso não quer dizer que você não vai passar por esse tipo de sentimento. Você vai passar porque você é humano, você está aqui na terceira dimensão, vivenciando e tendo uma experiência. Mas é como você vai reagir a esses sentimentos, correto? Então, quando você escolhe estar na espiritualidade, a gente tem que vigiar e policiar demais tudo que a gente fala, pensa, faz e até come, né? E a pessoa que vive a espiritualidade são pessoas mais amorosas, ela tem muito mais empatia ao próximo, ela consegue se colocar no lugar do outro, mesmo o outro tendo um embate com a gente. Porque às vezes a gente passa por problemas de pessoas que vão cruzando na nossa vida que acabam fazendo maldades, situações que a gente não gostaria de passar. Lógico que isso é viver, isso é a vida, mas como que a gente reage a isso? Então, quando a gente sente um sentimento de raiva, porque aconteceu alguma coisa em relação a algo que alguém te fez injustamente, ou alguém que te julgou, te criticou, te condenou, né? Hoje as redes sociais estão perversas, né? Ela vai lá, escuta uma parte do que você fala e te julga, te critica em todos os sentidos. Lá nos Paranormais, quando eu fiz a minha entrevista, eu falei um pouco lá sobre a Serra do Roncador, né? Porque eu sou uma pesquisadora e fui lá pesquisar e acabei conhecendo a dona Teresa Luckman, né? E uma pessoa pegou e falou assim: ah, o Udo Luckman, ele foi descredibilizado porque ele ia comer frango a passarinho escondido das pessoas. Então eu acredito que não é aquilo que você come, é aquilo que você é, né? Aquilo que você representa para a sua família, é aquilo que você representa para a sociedade. São as tuas atitudes como ser humano é que vai mostrar realmente quem você é. Não é porque ele comeu o frango a passarinho que ele vai ser descredibilizado dentro da espiritualidade. Até porque eu conheço um monte de espiritualista que não sai da churrascaria. Cada um com a sua consciência, a gente não está aqui para julgar. Agora, o que ele faz da vida dele, né? É muito mais importante daquilo que ele come. Entendeu? Então a gente não pode entrar nesse critério, é igual você discutir religião, igual você discutir com o terraplanista que a Terra é redonda, e é igual você discutir política. Então são situações que cada um, né, sabe aquilo que está fazendo perante ao Criador que tudo é. Mas quando a gente se repara com uma situação de raiva, porque você se irritou com o que o outro fez, é aí que está a prova dos 20. Será que realmente você é espiritualista? Será que realmente você conseguiu passar de ano? É um sentimento que todo mundo sente, não dá para esconder. Porém, o que você vai fazer com a raiva? Né? A raiva, ela abre portais negativos para que encostos obsessores possam se aproximar até acoplar no teu campo energético astral
o campo áurico para ir ali jogando informação de mais ódio para aquela situação. Como é que fica a tua questão do ego? Você deseja que o outro quebre o pé, que ele falhe, que ela fique gorda, feia, que ela separe do marido? Ou você chega e fala assim, bom, esse é um veneno que a pessoa criou, eu não tenho nada a ver com isso, ela invadiu a minha energia, o meu espaço, mas eu libero para o universo, que o universo vai se encarregar de toda ação e atitude, não me interessa o tempo que for. Minha consciência está tranquila e eu jogo isso para o universo resolver. Por quê? Quando você rebate uma raiva, quando você dá o outro lado da cara para apanhar, né, para bater, né, na realidade, porque Jesus fala que quando te derem um tapa na cara, você dá o outro lado, porque é para não reagir, porque quando um não quer, dois não fazem. Mas quando você resolve entrar nesse embate, se vingar, né? Porque essa é a palavra certa. Pô, a pessoa tem inveja de mim, a pessoa tá me copiando, a pessoa tá mentindo, me defamando, eu vou me vingar, eu vou fazer pior, eu vou destruir a vida dessa pessoa. Todo mundo tem uma história. E toda essa história, ela tem uma família por trás, ela tem uma situação por trás. E cada pessoa ela é única. E dentro daquilo que ela é única, ela tem a sua própria missão de vida. Então você imagina o karma que você está criando, né? Você criando algo negativo porque a pessoa te desejou ou fez algo negativo para você. Porque a pessoa que deseja e faz o mal, o que vocês acham que essa pessoa vai receber do universo? O próprio mal dela, o próprio veneno. Você vai jogar uma bolinha vermelha na parede e vai voltar a bolinha vermelha, não vai voltar a bolinha branca, porque você quer que volte a bolinha branca. Então, a raiva é uma questão que a gente tem, né? Quando a gente tá na espiritualidade, inclusive eu, que sou uma pessoa que ajudo centenas de pessoas, tenho vários cursos de desenvolvimento pessoal, espiritual, conexão com o eu sou uma pessoa que eu tenho que estar cuidando 100% dessas questões. Eu tenho que saber identificar essas questões para não cair nessas armadilhas. Por quê? Que quando você resolve rebater a raiva, né, devolver o presente indesejado, você está entrando na roda kármica, você está se karmando, porque aquela pessoa também tem uma história igual a você. Aquela pessoa também tem família, aquela pessoa também pode ser arrimo de família. Aquela pessoa ela pode ter milhares de alunos que dependem do desenvolvimento de cursos que ajuda as pessoas a mudarem de vida. Então, são milhares de pessoas que você está ali prejudicando aquela pessoa. Eu não estou falando de mim porque dou curso, estou dando um exemplo, tá? Então, imagina o karma e a carga energética que você capta só porque você sentiu raiva através do seu ego, né? Você quer se sentir vingada e você acaba ficando preso na roda kármica. Então, quando a gente escolhe estar na espiritualidade, a gente tem que vivenciar a espiritualidade. E uma coisa que é fundamental, que todos os nossos irmãos galácticos, seres de luz, grande fraternidade branca, anjos da guarda, o que for, todos eles querem que a gente trabalhe na compaixão, no amor. E a compaixão não tem nada a ver com ser trouxa. Tá? Então as pessoas também confundem esse lado, porque você pode se posicionar em relação a qualquer questão negativa na sua vida, mas desde que você não entre nessa frequência, nessa vibração, para você não arrastar toda a negatividade que aquela pessoa que tem uma ignorância interna jogou em você. Então tá aí uma reflexão para a gente pensar, porque assim, como eu dou esses cursos, e a gente se depara com inimigos no caminho, no curso a primeira coisa que eu ensino é a harmonização sua em relação àquilo que teu inimigo jogou para você. A gente pode quebrar, desfazer e harmonizar a situação, mas nunca mandar de volta. Porque o propósito aqui na Terra, nessa escola da vida, é a gente aprender a lidar com as adversidades da vida. Respeitar as diferenças das pessoas. Como o do Luckman lá, que falaram que ele comeu frango frito,
isso daí é um problema dele, não cabe a gente julgar, entendeu? Porque a vida, a própria vida vai julgar. E ele foi uma pessoa que fez a diferença, né? Ele montou a teurgia. Quantas pessoas evoluíram ali com o seu conhecimento? Então a gente tem que ser grato por aquilo que a pessoa faz de positivo e negativo, porque a gente só aprende no negativo. O positivo, ele te impulsiona para você ter força, foco, vontade. E o negativo é o maior aprendizado na nossa vida. Pessoas difíceis, famílias difíceis, situações difíceis são o maior aprendizado que a gente pode ter para a gente poder evoluir, poder enxergar a nossa sombra em relação àquilo que o outro tá te jogando. Lembra que o veneno é do outro, não é teu. Então você não é obrigado a beber aquele copo de veneno. Você pode simplesmente não aceitar e não mandar de volta, tá bom? Fica a dica para você.